isso é um dilema, infelizmente. A gente não está aqui para julgar, nem para condenar nada, doutora Michele, e sim para expor, né? E eu percebo o quanto é difícil para as pessoas perceberem que isso ainda faz parte da nossa cultura e que depende muito mais de nós. É claro, as políticas públicas precisam trabalhar e encontrar essas mulheres, mas a primeira mudança está em nós entendermos a realidade do que aquilo que nos cerca. Eu disse antes, fora do ar, eu confesso para todo mundo que me pergunta qual foi o meu maior aprendizado nesta minha caminhada deste ano. O meu maior aprendizado foi que eu vivia com um óculos cor-de-rosa. Eu não tinha ideia do que era a vida dessas pessoas que não estão inseridas ou que estão à margem do que é o trabalho formal, do que é o trabalho inserida nos meios profissionais, como a gente vive hoje, né? Então eu digo para vocês, a minha caminhada me mostrou que eu posso e devo tirar essas minhas lentes cor-de-rosa e começar a olhar o mundo com lentes mais adequadas, vamos dizer assim. Apurar a nossa visão, né? Porque isso, eu sempre coloco, quando eu faço curso de formação, eu sempre coloco o racismo e a misoginia, né, que é acreditar que a mulher ela é um ser menos dotado de inteligência, um ser menos capaz, elas são estruturais. O machismo e o racismo são estruturais. Eles vêm antes de nós. Nós somos ensinados que as pessoas não brancas são menos capazes e nós somos ensinados que as mulheres são menos capazes. Então é uma coisa que vem antes, né, de nós. Nós só entramos nesse barco. E para a gente poder deixar de fazer isso e entender, ter esse olhar mais apurado na sociedade, entender que não é só aquele núcleo, né, que tem outras pessoas, outras visões, outras necessidades fora disso, a gente precisa estudar. E a gente precisa aprender. Então, para apurar esse olhar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai participar de cursos de formação, a gente vai ler sobre o assunto, a gente vai procurar as pessoas que falam muito bem, como Djamila Ribeiro, sempre indico ela, como Silvio de Almeida, que é um outro advogado, que ele fala sobre racismo estrutural, para a gente entender que tiveram leis que priorizaram brancos e denegaram para os negros. Tipo, no ano de 1940 tinha uma lei chamada Lei da Vagabundagem, que se as pessoas negras estivessem, ela foi propriamente usada para que os negros que não tinham empregos formais não ficassem perambulando na rua. Só que tinha uma lei anterior a essa que não se podia dar trabalho para formal para os negros. Os negros foram tirados da escravidão diretamente para os guetos, porque eles não podiam comprar terras e eles não podiam estudar, porque tinham quem quisesse colocar seus filhos numa faculdade tinha que ter terras, e aos negros eram negadas as terras. E dentro dessa estrutura, a mulher, então, ficou um pouco pior, porque ela sequer saía de dentro de casa, né? Hoje em dia, qual é o resultado de tudo isso? O resultado é que uma mulher branca, com a mesma função de trabalho de um homem, ela vai receber, em média, no mínimo 20% a menos do salário, e uma mulher negra, na mesma colocação, ela chega a receber 70% a menos. Então, isso interfere muito. E até hoje eu estava assistindo uma aula da professora Alice Bianchini, que é uma advogada, que ela estuda tanto a interseccionalidade quanto o feminismo. E ela disse que uma grande orquestra, não me recordo o nome agora, mas a americana, ela fazia as audições para entrada dos músicos, né? Novos músicos serem aceitos naquela orquestra. O que acontecia? Se via que não entravam muitos homens e muitas mulheres ficavam de fora. E eles começaram, então, a fazer as audições às cegas. Tu só ouvia a música do instrumentalista, tu não via a pessoa. E a partir daí foram aceitas muito mais mulheres. Então, assim, com certeza, por isso e por outros vários estudos que tem, quando tu é mulher
já tem uma barreira, e quando tu for mulher negra, a barreira é um pouco maior ainda. Então essas pessoas ficam à mercê, né, de alguns preconceitos anteriores, a sua capacidade, né, mostrar a sua competência. E isso daí não é justo, né? E é por meio de políticas públicas, né, de enfrentamento e combate. A gente não está dizendo aqui, muitas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, essa história de dívida histórica, eu não tenho dívida histórica nenhuma para pagar. Eu sou filho de imigrantes, os imigrantes vieram para cá e trabalharam, né, não passaram nenhum dia sem trabalhar, sem se esforçar. Sim, eles vieram e realmente o povo imigrante, principalmente aqui dessa nossa região, que são os italianos, eles são merecedores, né, de tudo que eles obtiveram. Só que o que a gente está dizendo? Que enquanto imigrante foi te dado uma possibilidade de trabalho, ainda que injusta e quase escravista, foi te dado uma oportunidade de trabalho, foi te dado terras e uma dívida enorme para pagar, sim. Mas do negro sequer foi dada essa possibilidade. Eles foram impedidos, houveram leis dizendo que o negro não podia comprar terras e que ele não podia trabalhar, ele não podia trocar o seu esforço de trabalho por dinheiro. E depois ele não podia estudar. E hoje em dia a gente vê o quê? Uma maioria absoluta de pessoas negras, né, dentro das favelas, e as pessoas, a elite composta do nosso país, ela é basicamente branca. Porque as leis foram projetadas assim. Não é que o negro se esforçou menos e que as pessoas brancas se esforçaram mais, né? Isso a gente diz no geral. É que realmente a estrutura, né, foi feita dessa forma.